Facebook está conectado, Instagram também, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A aula, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, pessoal do Meet, a Maria, a Oliveira, a Juliane, que estão com a gente hoje, glória a Deus, amém. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Provérbios. Vamos começar um livro novo hoje. Que livro extraordinário é esse livro, gente? Quanta sabedoria tem nesse livro, uau! A gente vai estudar o livro de Provérbios, a gente vai começar e vai finalizar ele. Agora vai ser uma saga, a gente vai ficar só nesse livro, tá? Quando a gente terminar o livro de Provérbios, a gente volta para o livro de Reis. Vamos ver a velhice ali de Salomão e a gente vai para o livro de Eclesiastes. Tá bom? Aí depois do livro de Eclesiastes a gente volta e fala sobre a morte de Salomão e o início do reinado de Roboão, filho de Salomão, tá bom? Então, amém, amém, amém. E antes da divisão do reino ali, a gente volta para o livro de Salmos para a gente estudar ali, né? Os salmos que são referentes ao período anterior à divisão do reino, só que a gente não sabe de quem é, né? Então a gente vai estudar o livro de Salmos, amém. E hoje a gente vai falar sobre Provérbios. Gente, que livro extraordinário. É um livro que a gente tem tanta coisa para aprender com esse livro. É um livro de sabedoria, é um conjunto de sabedorias, é um conjunto de lições, de aprendizado, de instruções que nos dão entendimento de como viver uma vida melhor. É isso que é o livro de Provérbios. É extraordinário. Eu acho que se bobear o livro mais incrível, assim, para a instrução em si, para viver uma vida, né, diante de Deus, esse livro, gente, é um resumo claro sobre isso. É muito legal esse livro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da sabedoria. Existe uma coisa que é a base da sabedoria. Existe algo que Salomão diz que é o alicerce da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, comece por isso. Comece por esse ponto, porque ele é a base. Ele é a base da sabedoria. Se você tiver isso, você está no caminho certo. Você está no caminho da sabedoria. Mas se você não tiver isso, você está no caminho errado. E é o que vai acontecer com Salomão, a gente vai ver, né? No início do reinado dele, no início da história dele, ele até tem essa base da sabedoria, né? O homem mais sábio do mundo. Mas ali, no finalzinho da história dele, na velhice dele, né? Ele perde esse eixo, ele perde, né, essa base e a sabedoria dele se torna tola. E é sobre isso o livro de Provérbios, gente. É um livro extraordinário. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar o livro de Provérbios. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Pai, vem e fala conosco. Vem e se revela a cada um de nós. Torna a Sua palavra clara, torna a Sua palavra simples, torna a Sua palavra inconfundível. Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui duvidosa, que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui endurecida, em cada coração endurecido, que o Senhor trabalhe, meu Deus, amém. Que o Senhor se revele para essa pessoa, que o Senhor, meu Deus, traga sobre ela esclarecimentos, que o Senhor traga a sua clareza sobre essa pessoa, amém. E que, meu Deus, que essa pessoa se envolva cada vez mais contigo e que venha buscar cada vez mais intimidade, a intimidade verdadeira de pai e filho, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor me use pela sua infinita bondade e misericórdia, pela sua graça, Pai, que o Senhor me use, que o seu Espírito Santo me conduza, Pai, neste momento e que da minha boca saia somente a tua verdade, saia somente a tua mensagem, Pai, amém. Que o Senhor, Pai, tempere cada palavra que sair da minha boca, que elas sejam temperadas com sal e com fogo, Pai, e que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve, que elas produzam sede naqueles que a ouvirem e que elas principalmente convençam essa pessoa da tua verdade, que essa palavra venha produzir dentro dela, meu Deus, os efeitos que ela tem, porque a tua palavra, meu Deus, a tua palavra tem os seus próprios efeitos, ela entra em cada um de nós, nos cortando, nos rasgando, nos trazendo à tona aquilo que devemos mudar, aquilo que não lhe agrada, Senhor. Então que assim seja, meu Deus, que a sua palavra se revele a cada um de nós e que venha trazer transformação
uma transformação de coração, uma transformação de mente, uma transformação de atitude, que venhamos a andar nos seus caminhos, que venhamos, meu Deus, a cumprir a tua vontade, Pai, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como já é realizada nos céus, e que assim seja em nossas vidas, porque, meu Deus, o que o Senhor quiser para nós é o que nós queríamos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor creem, e que assim seja, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor cumpra sobre cada um de nós todas as boas promessas que o Senhor um dia fez para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que acreditam em ti, que te buscam, para todos aqueles que descansam debaixo das tuas asas, para todos aqueles que creem em ti. Que essas boas palavras que o Senhor um dia disse, que essas promessas se cumpram sobre cada um de nós, Pai, amém. Meu Senhor, que a tua bondade permaneça em nossas vidas por todos os dias, por todo o tempo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nós queremos da tua presença, da tua bondade, da tua misericórdia, meu Deus, de forma abundante, Senhor. Então vem e se revela em nós, vem e se revela em nossas vidas. Meu Deus, que venhamos a transparecer a tua glória, que venhamos a brilhar assim como Moisés brilhava quando entrava em contato contigo. Que assim sejamos nós, Pai, que venhamos a refletir a tua glória. Que ao olharem para cada um de nós, todos vejam a tua glória refletida em nós, em nossas vidas. Que venhamos a dar um bom testemunho ao teu respeito. Que venhamos a dar um bom testemunho acerca do Deus que nós professamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque nós somos apenas pó. A tua palavra diz isso, que o Senhor tem misericórdia daquele que clama a ti, daquele que se arrepende, porque o Senhor sabe que nós somos apenas pó. E que assim seja, Pai, que a sua misericórdia seja sobre nós e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor alivie sobre nós, meu Deus, o fardo, alivie sobre nós toda mão pesada, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tire de nós qualquer ira, qualquer manifestação, meu Deus, de indignação. Que o Senhor alivie e que o Senhor estenda sobre nós a sua longanimidade. Que o Senhor se lembre que o Senhor um dia disse para Moisés que o Senhor é um Deus que é bom, que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que o Senhor é um Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem. E que amém, que assim sejamos nós, que venhamos a te buscar cada vez mais, te obedecer cada vez mais, e que o Senhor cumpra sobre nós cada uma das suas boas palavras, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos ensina a tua verdade, nos ensina o teu caminho, Pai, porque se nós compreendermos, meu Deus, a tua verdade, nós não nos desviaremos dela. Então nos ensina, Pai, amém. Que o Senhor nos afaste de todo mal, que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. A paz, Edna, a paz, Dona Maria, amém. Então, gente, agora a gente vai começar o livro de Provérbios. Uau, que livro extraordinário. Vocês vão gostar desse livro, é um livro extraordinário. Quanta sabedoria. Provérbios, a paz, Dona Maria, amém. A gente vai começar hoje o livro de Provérbios, amém. Capítulo 1. É um livro extraordinário, gente. Vocês vão gostar desse livro, tá? Esse livro... No hebraico, Dona Maria, eu vou pôr seu microfone no mudo, tá? Porque tá voltando minha voz aqui. Ah, obrigada, amém. Gente, o livro de Provérbios, no hebraico, né? Eu já falei para vocês que há uma questão no hebraico, porque o hebraico é uma língua pobre, né? Não é igual ao grego. O Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? O Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e no aramaico. E o grego ele é uma palavra, é um idioma, como por exemplo o português. Que tem várias palavras, tem muitas palavras. Então não há esse problema. Tem uma palavra para falar que é pai, tem uma palavra para falar que é tio, tem uma palavra para falar que é sobrinho, tem uma palavra para cada coisa. O hebraico não. O hebraico é uma língua pobre, né? Então, uma só palavra pode dizer muita coisa, né? E coisas diferentes, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E uma só palavra expressa muitas coisas, né? E o hebraico é assim, é uma língua que não tem muitas palavras, né? É uma língua pobre. Quando a gente faz a tradução, né, do hebraico para o português,
se a gente pega ali do hebraico, existem várias possibilidades, né? Uma palavra em hebraico tem a possibilidade de ser 15 coisas diferentes, por exemplo. Por isso que a gente encontra tanta diferença de tradução de Bíblia, né? Porque pode ser 15 coisas diferentes. Quando vocês assistiram aquele filme que eu mandei pra vocês do Lutero, né? Lutero sofre esse problema, lembra? Tem uma hora que Lutero tá traduzindo a Bíblia e ele fala... Ele fala, mas o que tá dizendo aqui também significa tal coisa. Ele dá um leque de coisas que significa e são coisas diferentes, né? Então, o que acontece? Quando a gente estuda a Bíblia, né, é muito importante a gente buscar, eu busco nesse dicionário Strong, né? Que é um dicionário que mostra a palavra em hebraico e as possibilidades dela em português. E a gente tem que estudar o contexto pra gente entender o que tá sendo dito ali, o que tá querendo dizer, né? Igual quando eu falei pra vocês sobre o livro de Jó. Ali no livro de Jó, quando a mulher de Jó fala para Jó amaldiçoar aquele Deus e morrer, né? Amaldiçoa esse seu Deus e morre, né? Aquela palavra amaldiçoa, em hebraico, também significa abençoa, né? Significa abençoa, amaldiçoa e mais um monte de coisa. Mas você tem que considerar todo o contexto para entender qual a conotação que ele estava usando. Era amaldiçoar ou era abençoar, né? Então você tem que estudar tudo isso. O livro de Provérbios, no hebraico, né, esse tema desse livro no hebraico significa, gente, um conjunto de sabedorias, um conjunto de lições que nos dão entendimento da vida. É um conjunto de conselhos para que possamos viver uma vida melhor. É isso que significa o livro de Provérbios. É um conjunto de conselhos, né, que são dados para que vivamos uma vida com qualidade, tenhamos uma vida boa, tenhamos uma vida saudável, uma mente saudável, uma mente sã, né? E esse livro fala sobre todos esses conselhos para que nós tenhamos um bom casamento, para que tenhamos uma boa relação com os nossos filhos, para que tenhamos uma boa relação no ambiente de trabalho, para que tenhamos uma boa relação com o nosso marido. É um livro que fala sobre prosperidade. Então é um livro que fala sobre tudo, gente, sobre como ter uma vida boa em todos os aspectos, sabe? O aspecto de uma mente saudável, sabe? De você ter uma mente saudável, de você ter saúde, de você ter tudo. É um livro muito sábio, né? E esse livro é sobre isso, tá? Não é um livro difícil de se entender e eu vou começar a leitura agora da minha forma como eu faço a leitura, tá? Que vocês já estão acostumados do meu jeitinho de ler ali que eu vou explicando, tá bom? Então eu vou começar. No versículo 1 do livro de Provérbios, diz assim: Provérbios de Salomão, o filho de Davi, que é rei de Israel. Então, no versículo 2, começa a explicar o que são essas coisas. O que é provérbios? O que é isso? O que Salomão está escrevendo aqui? Qual a utilidade disso que Salomão escreveu para a gente? Lembrando que Salomão foi o homem mais sábio, né? A Bíblia diz. E aqui diz, para que servem esses provérbios? Para que servem esses conselhos? E aqui no versículo 2 diz para que servem. Esses provérbios, né, tudo isso aqui, todos esses conselhos, eles servem para nos ajudar a dar valor à sabedoria. E para quê? Para darmos valor aos bons conselhos. Então, ele vai nos ensinar a dar valor à sabedoria. Ele vai nos ensinar a dar valor a bons conselhos. Então, ele vai nos tornar sábios. É isso que vai dizer aqui. Esses conselhos, esses provérbios aqui de Salomão, eles vão nos ensinar a dar valor, né? A dar valor ao que realmente tem que ser dado valor, à sabedoria, ao entendimento, aos conselhos. E aqui diz, não só dar valor, mas também a entendê-los. Então, além de dar valor à sabedoria, além de dar valor aos bons conselhos, a gente vai começar a entendê-los. Uau! Então, no versículo 3, diz assim, que esses conselhos que Salomão deixou aqui, esses provérbios, eles vão dar para cada um de nós entendimento. A gente vai começar a entender. Entender o quê? Salomão diz, entender sobre justiça, entender sobre juízo, entender sobre equidade. A gente vai começar a entender sobre a justiça de Deus,
A gente vai começar a entender sobre o juízo de Deus, o que é certo e o que é errado para Deus, o que é direito, o que não é. A gente vai começar a entender isso. E o que mais? A equidade. A equidade, né? Os parâmetros, né? Os parâmetros. Tem um desenho muito legal que fala sobre isso, sobre a equidade. Tem um desenho que eu vi que, por exemplo, tem três caixas de hortifruti, sabe aquelas caixas duras de madeira? Tem 3 caixas duras de madeira. 3 não, 4, vai, para ficar mais fácil pra gente entender. Tem 4 caixas duras de hortifruti. E existem 2 pessoas. Uma pessoa é um adulto e outra pessoa é uma criança, que é a metade do tamanho do adulto. E existe um muro. E essas caixas estão lá para eles conseguirem ver além do muro, tá? Então, se a gente para pensar, né? Pra gente, equidade, o que a gente acha que seria, né? Equidade seria dividir igual, né? Seria a justiça, a equidade, ele seria dividir igual. Então, vai 2 caixas para um e 2 caixas para outro, né? Só que 2 caixas para o homem ele já é mais alto do que o muro e ele já conseguia ver além do muro e a criança não. Então, com as 2 caixas, o homem vai continuar vendo o que está além do muro, mas com as 2 caixas a criança não vai ver. Então, isso não foi justo, isso não é justo, isso não tem justiça e não há equidade nisso daqui. Então, o que é o certo nesse caso? As 4 caixas irem para a criança, já que o homem, que é adulto, já consegue ver atrás do muro, né? A criança não. E é sobre isso que esse livro vai falar, né? Que existem parâmetros diferentes para pessoas diferentes. Né? É como o livro de Jó, né? O livro de Jó também ensina isso pra gente, né? Porque Jó começa a questionar Deus. E Jó fala para Deus, né? Peraí, Deus, eu sou tão bom, né? Eu ando nos seus caminhos, né? Eu me desvio do mal, eu faço ofertas todo dia, né? E, poxa, aí o Senhor não me dá nada e o ímpio ali tá recebendo um monte de coisa, aquele que faz menos do que eu tá recebendo um monte de coisa, né? E lembra que Deus fala para ele? Deus fala para ele sobre os animais. E Deus diz, olha, eu fiz o avestruz, né? E o avestruz é um animal que é burro, né? Não tem muita inteligência, né? Porque o avestruz, ele tem filhos, ele tem ovos e ele larga os ovos em qualquer lugar. Ele sai largando em qualquer lugar e ele mesmo pisa depois nos ovos dele e mata os filhotes dele, né? Deus fala isso. E ao mesmo tempo eu criei a águia. E a águia, ela coloca os ovos dela na montanha mais alta, onde ninguém vai pegar os filhotes dela, os ovos dela. E é justo, né? São 2 animais assim, e eu criei cada um do seu jeito. Mas em compensação, eu dei para o avestruz a capacidade de correr mais do que um cavalo de corrida. Ele corre mais rápido que um cavalo de corrida. E Deus fala, eu sei o que é necessário para trazer o equilíbrio no universo. É isso que Deus fala para Jó, né? Ele está questionando o que eu faço. Eu sei o que é necessário para trazer o equilíbrio no universo. Então, eu posso tirar algo, a paz, Cláudia, eu posso tirar algo do avestruz e ter dado para a águia, o que eu não dei para o avestruz. Mas isso é porque eu não amo o avestruz? É porque o avestruz tem culpa? Não. Mas é porque eu sei o que é necessário para dar um equilíbrio, né, à Terra, ao universo. E é isso. Então a gente vai começar a aprender sobre isso hoje. Glória a Deus. É um livro extraordinário. Então, no versículo 4, Salomão diz pra gente que esses conselhos que a gente vai aprender agora fazem com que até a pessoa inexperiente se torne prudente. Gente, vamos pensar uma coisa. Por exemplo, por exemplo, uma criança, você pega uma criancinha, aí a criancinha, ela não tem noção do perigo. Aí a criancinha, estava o fogo ligado, a criancinha foi lá e pôs a mão no fogo. Ela se queimou. O que significa? Ela não vai mais fazer isso. Ela não vai mais pôr a mão naquele fogo. Mas para isso foi necessário o quê? Experiência. Ela teve a experiência de colocar a mão no fogo, para que ela não venha colocar de novo. Mas os conselhos que Salomão deixa nesse livro pra gente são conselhos que a gente não precisa ter experiência pra gente aprender. São conselhos que tornam a gente sábio, ainda que a gente não tenha experiência.
Uau, que legal, né? Então, ainda que você não tenha experiência naquilo, naquele assunto, naquela coisa, né? Você vai se tornar sábio naquilo, se você seguir esses conselhos aqui, tá? Então, foi o que Jó mesmo falou no livro de Jó, né? A sabedoria não tem a ver com idade. Existem idosos, gente, totalmente sem sabedoria. A sabedoria não tem a ver com currículo. Existem pessoas com doutorado, PhD, pós-doutorado, não sei mais o que, né? E não tem sabedoria nenhuma. A vida da pessoa, você vê que não tem sabedoria nenhuma. Leva uma vida sem sabedoria, né? Então, não tem a ver com isso, né? Mas a gente observa que determinadas experiências trazem sabedoria, né? Eu, por exemplo, eu vivi tanta coisa na minha vida que hoje eu ajudo pessoas com relação ao que eu vivi. Mas o que foi que me tornou conhecedora daquilo? Minha experiência. Eu precisei viver aquilo, né? Para entender sobre aquilo. E aqui Salomão diz que não. Diz, gente, prestem atenção. Se vocês entenderem os meus conselhos, se vocês ouvirem esses provérbios, vocês se tornarão sábios, ainda que não tenham experiência nenhuma no que eu tô falando. Uau! E aqui ele diz também que esses conselhos tornam até mesmo os jovens ajuizados. Gente, cientificamente falando, né, a ciência diz, né, que o cérebro humano ele não se desenvolve completamente, eu não me engano, eu não lembro agora se é até os 24 ou 27 anos. Eu acho que é 24. Mas ou é 24 ou 27, estou em dúvida. Mas a ciência diz, existe estudo científico dizendo que o cérebro, porque sabe igual, por exemplo, o nosso corpo, né? A gente vai crescendo, a criancinha, o osso não vai aumentando, né? Não vai criando mais ligas juntas, o pulmão não vai aumentando, não vai se formando o corpo conforme a gente vai crescendo. O cérebro também é assim. A ciência diz que o nosso cérebro ele vai se formando também, conforme a gente vai crescendo. E então a ciência diz que o cérebro ele termina de se formar ou aos 24 ou aos 27, eu não lembro, mas é uma dessas duas datas aí. O cérebro termina de se formar. Isso significa o quê? Que a pessoa agora tem capacidade de entender o que ela está fazendo. Com 24, 27 anos, ela tem noção. Aí a ciência diz que até essa idade, até os 24, 27 anos, né, a capacidade do cérebro dessa pessoa, não é focada no lugar onde se dá juízo, no lugar onde a pessoa tem entendimento do que pode fazer mal para ela, que ela pode morrer, que ela corre riscos. Não, a parte do cérebro dela que está ativa até essa idade é a parte do cérebro dela que deixa ela excitada ao correr riscos. Por isso que a adolescente fica tão excitada em correr risco. A ciência comprova isso. Comprova que até essa idade, até os 24, 27 anos, eu acho que é 24, essa parte do cérebro que manda. Essa parte. Que é aquela parte onde o risco faz ele se sentir vivo. E ele correr riscos. Então, por isso que o adolescente, né, a mãe fala, eu não quero você com tal pessoa. Aí ele vai e fica com aquela pessoa, né? Porque o risco, né, faz se sentir vivo. E a ciência prova isso. Então, isso torna eles o quê? Desajuizados. Eles não têm juízo. Eles não têm a capacidade mental para entenderem, né? Igual, por exemplo, gente, você vê esses jovens aí que ficam subindo no ônibus e ficam pendurados lá no ônibus e morrem eletrocutados, né? Gente, sem juízo, né? Se ele entendesse o que podia acontecer com ele, o que podia haver ali, ele não faria, né? Igual eu conheço jovens que hoje, né, já são homens feitos, têm família, tudo, e perderam a perna. E eles tiveram que amputar a perna por causa de bobagem juvenil, né? E hoje ele fala, se eu soubesse que eu podia acontecer isso, eu não teria feito, né? Então eles não têm ideia, eles não têm essa noção, né? O que acontece? Eles não têm juízo. Eles não têm esse juízo, né? A gente já falou sobre o que é juízo, né? Juízo é a capacidade da gente entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que aquilo vai me trazer. Isso é o juízo. É quando eu tenho a capacidade de entender, não, isso daí é ruim porque vai me fazer tal mal. Isso daqui é bom porque vai me acrescentar, né? E o jovem não tem isso. Mas Salomão diz aqui, se o jovem estudar esse livro, se o jovem ouvir esses conselhos que ele vai dar aqui, o jovem vai ter juízo. Se ele seguir esses conselhos, ele vai ter juízo.
Uau, né? Então, no versículo 5, Salomão continua falando, né? Ele primeiro ele faz um leque para a gente entender qual a importância do que ele vai falar, tá? Porque é um livro onde ele vai dar vários conselhos. Então, primeiro, antes de tudo, ele explica qual a importância desses conselhos, né? Então, tem importância sim. Se vocês prestarem atenção nesses conselhos que eu vou dar, vai ser muito importante para a vida de vocês. Então, no versículo 5, ele continua falando sobre a importância desses conselhos. E ele diz: esses conselhos que eu vou dar nesse livro de Provérbios, esses conselhos deixam aquela pessoa que se julga sábia, sabe aquela pessoa que fala, eu já sei de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, né? Enquanto houver vida, a gente tem algo a aprender. Gente, só não aprende mais nada quem tá morto, né? Quem tá vivo sempre tem algo a aprender, né? O único detentor de toda a sabedoria, que não precisa aprender mais nada, é Deus. Fora Deus, a gente sempre tem algo a aprender, né? E é isso que Salomão diz aqui. Até aquele que se julga o mais sábio, ele se tornará ainda mais sábio, se ele seguir esses conselhos, se ele ouvir esses conselhos aqui. Aquele que acha que já sabe de tudo. Se ele ouvir esses conselhos, ele saberá ainda mais. E aqui ele diz, e torna o entendido ainda mais instruído. Então, aqui você vê uma diferença entre sábio e entendido, né? Há uma diferença entre ser sábio e ser entendido, né? Ser entendido é aquela pessoa, por exemplo, que tem muito estudo. A pessoa sabe muito, gente. A pessoa sabe muito porque estudou. Então, ela sabe demais. Mas ela sabe muito na teoria. Mas na prática, você vê que a vida dela é doida. Mas a pessoa tem muito conhecimento. A pessoa, né, chega, você fala com ela, conversa com ela, você vê que ela desenrola. Mas na hora de pôr na prática, na hora de levar a vida dela, é um horror, né? Então, esse é o entendido, ele é entendido, ele entende das coisas, né? Só que ele não sabe exercer aquilo que ele entende, né? Então, a diferença entre ali a sabedoria e o entendimento. E aqui ele diz, e aqueles que se acham entendido, aqueles que acham que já sabem de tudo, né? Aqueles que acham que entendem fácil qualquer coisa, não precisa aprender mais nada, né? Aqui diz, se você ouvir os meus conselhos, se você ler o livro de Provérbios e estudar ele, você vai se tornar ainda mais instruído. Ou seja, você vai se tornar ainda mais entendido. Você vai entender ainda mais coisas. Então, há mais coisas para você entender. Você já não sabe tudo, você já não entende tudo, né? Então, no versículo 6, Salomão continua dizendo, então, né, vocês vão entender o significado, você que se julga já sábio, você que já se julga muito entendido, se você ouvir esses conselhos, se você prestar atenção nesse livro, vocês vão entender os significados que estão escondidos nesses conselhos. Vocês vão entender o que está por detrás de todos esses ditados. E vocês então vão compreender os mistérios que os estudiosos hoje estudam e não sabem explicar. Mas vocês saberão. Uau! Já dá até vontade de ler logo, né? Tudo, né? Já dá até uma sede de ler esse livro. É um livro extraordinário. No versículo 7, Salomão continua falando. Então agora Salomão já falou sobre a importância desse livro. Gente, esse livro é de extrema importância, né? Até para quem se julga muito sábio, é de extrema importância para te tornar ainda mais sábio, ainda mais inteligente, ainda mais entendido. Então, no versículo 7, ele vai começar a falar sobre a sabedoria. E ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui, Salomão está dizendo que há um passo inicial. Se você quer ser sábio, se você quer ter sabedoria, há um passo inicial que você tem que dar rumo à sabedoria. Que passo é esse? Temer a Deus. O princípio da sabedoria, a base da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, o que eu tenho que fazer para ter sabedoria? Ele diz, temer a Deus. Começou a ser sábio. Você teme a Deus, já começou a ser sábio. Já começou a ter sabedoria. Então, aqui ele diz, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, só despreza a sabedoria, só despreza aprender mais. É isso que ele está dizendo. Gente, só despreza aprender, só despreza a sabedoria, só despreza ser instruído, né? Quem é louco? Quem é doido? Quem é que não vai amar ser orientado?
ser instruído, ser ensinado. Só doido que não gosta disso, é isso que ele tá falando. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tá temendo a Deus, já tá começando a ser sábio. E a segunda coisa, só foge da sabedoria, só não gosta de ser instruído quem é louco. Né? Eu já vi gente assim, né? Às vezes você fala, né? A pessoa, não, eu não quero ser ensinado, eu sei, né? Gente, isso é tolo, isso é louco, né? Eu tô aqui ensinando, gente, mas eu também tô aprendendo, eu amo aprender, eu tenho sempre coisas a aprender, e é assim, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, só Deus, ninguém sabe tudo. Então, no versículo 8, começam os conselhos de Salomão. Então, Salomão diz: meu filho, então o primeiro passo para a sabedoria, temer a Deus. Gente, no capítulo 2, ele vai explicar o que é isso, temer a Deus, né? Porque a gente fica assim, mas o que é temer a Deus, né? No capítulo 2 inteiro ele explica, tá? Na aula de amanhã a gente vai aprender o que é temer a Deus, né? Eu quero ter sabedoria, e o primeiro passo para eu ter sabedoria é temer a Deus, mas eu não sei como temer a Deus. O que é ter medo de Deus? Não. A gente vai entender isso. Aí no capítulo 2, Salomão vai explicar o que é temer a Deus, tá? Então agora, ele já falou, a base da sabedoria é temer a Deus. Se você fizer todas as outras coisas, gente, e você não temer a Deus, você já perdeu a sabedoria, porque a base da sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se você não teme a Deus, não há sabedoria em você, tá? Então, no versículo 8, ele começa a dar os conselhos, tá? O primeiro conselho dele, qual que é? Uau! Meu filho, escute o que o seu pai te ensina. E presta muita atenção no que a sua mãe diz. Esse é o primeiro conselho de Salomão. Jovem, escuta o teu pai e a tua mãe, porque eles têm experiência. Eles sabem o que eles dizem. É claro, né? Infelizmente, hoje a gente vive num mundo tão louco, né? Que existem pais e mães sem sabedoria nenhuma, que pelo contrário aconselham mal. Eu já vi esses casos, né? Eu já vi isso acontecer. De uma mãe aconselhar mal a filha, né? Em vez de aconselhar bem, tá aconselhando. A filha andava direito, a mãe é que estava aconselhando a filha a andar errado. Que loucura, mas a mãe também andava errado, entende? Mas assim, a lógica, né? O andamento natural das coisas é o que? É a experiência nos ensinar algo. Igual eu tenho muita experiência, você também deve ter muita experiência de vida, né? Então, as minhas experiências me ensinaram coisas que o meu filho inexperiente não sabe. Então, de olhar, eu sei que aquilo não vai dar certo. Eu falo, meu filho, não vai dar certo. Se afasta dessa pessoa. Ela não é pra você. Ela não é amiga pra você. Não vai dar certo isso. E é isso que Salomão tá dizendo aqui. O pai e a mãe sabem. Nossa, gente, hoje eu fico vendo assim na minha vida, né? Muita coisa na minha adolescência que minha mãe falava, né? Ela me aconselhava a não fazer e eu fiz, gente, acontecia, né? Aí a gente, adolescente, a gente não entende. Aí a gente fala assim, ai, minha mãe tem uma boca, né? A gente fica falando isso, né? Ai, minha mãe tem uma boca. Ai, meu Deus, tinha que ser minha mãe ficar rogando praga. Ai, minha mãe ficar falando coisa, ficar me agorando, não sei o quê, né? Não, não é isso, né? Que mãe quer o mal do seu filho? Nenhuma, né? Nenhuma mãe sã, né? Quer o mal do seu filho. Mas é isso que Salomão tá dizendo aqui. Eles sabem o que eles sabem, né? Existem coisas na nossa vida que trazem gatilhos, né? E o pai e a mãe, quando observam alguma coisa, eles veem aquele gatilho. Às vezes eles não sabem nem explicar o que é, mas é algum gatilho que foi acionado ali e eles falam, toma cuidado, né? E é isso que Salomão está dizendo. Olha, quando seu pai vier te ensinar alguma coisa, quando sua mãe vier te ensinar alguma coisa, presta muita atenção no que eles estão falando. Esse é o primeiro conselho que eu te dou, para você ter uma vida boa, para você ser sábio. É o primeiro conselho que eu te dou. Ouça o seu pai e a sua mãe, escuta o que eles têm para dizer. Escuta os ensinamentos deles, né? Eu sei como que é jovem, né? Eu, na minha adolescência, minha mãe falava, ai, que careta, ai, que chatice, né? Fica assim, né? O jovem fica assim, ouvindo o pai e a mãe. Mas isso não é sabedoria. É o que Salomão disse, se o jovem, se o adolescente ouvir os meus conselhos e segui-los, você vai ser um jovem ajuizado. E é isso.
O pai e a mãe sabem o que diz. Gente, tem coisas que eu poderia ter evitado na minha vida se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe. E eu não ouvi. E eu quebrei a cara com coisas que eles tinham razão. Então é isso. Escute o seu pai, escute a sua mãe, que eles sabem o que eles dizem. No versículo 9, diz assim, Salomão diz: na verdade, o que eles falam para você não é para o seu mal. O que eles estão ensinando para você é para aperfeiçoar o seu caráter. É para te tornar uma pessoa melhor. Não é para o seu mal. Quando a gente é adolescente, realmente a gente ouve o pai e a mãe, parece que ele tá falando pro nosso mal, né? E Salomão tá dizendo, não é pro seu mal. É para te tornar uma pessoa melhor. É para aperfeiçoar o seu caráter. E então Salomão aqui diz, assim como quando você coloca um colar no pescoço, assim como você se enfeita, né, passa uma maquiagem, se enfeita e vai pra rua e fica mais bonita, e fica mais bonito, fica mais belo, com uma roupa bonita, chique e tal. Assim como isso acontece, se você ouvir os conselhos do seu pai, se você ouvir os conselhos da sua mãe, você também vai ter uma aparência melhor. Você também vai ficar mais bonito. Você também vai ficar mais belo. Você vai ficar mais apresentável. Você vai ser um partidão melhor, né? É isso que Salomão está dizendo aqui. Uau, né? Então, aqui no versículo 10, vem outro conselho de Salomão. No versículo 10, Salomão diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Não aceite nenhum agrado de nenhum pecador. Ele está tentando te comprar. Não aceite. Então ele começa a dar exemplos. Como assim? Que agrado que vão me dar, né? Que agrado que um pecador pode me dar? Ele vai dar um exemplo aqui. Então Salomão diz assim para os jovens, né? Para todos, né? Diz assim: se por exemplo chegar um pecador até você e falar assim para você: vem, vamos lá matar alguém, vamos lá matar uma pessoa, né? Vamos lá, a gente vai se divertir e ficar machucando algumas pessoas inocentes. Vamos lá atacar umas pessoas aí, né? Aí no versículo 12 ele diz, quando a gente chega lá, elas vão estar vivas, elas vão estar com saúde, vão estar bem quando a gente encontrar elas. Mas, nossa, vamos lá e a gente acaba com elas. Vamos destruir essas pessoas. Vamos deixar elas machucadas. Vamos matar elas, destruir elas. Aí então no versículo 13 diz que eles vão falar para você, né, para essa pessoa. Aí quando a gente fizer isso, o que acontece? A gente vai lá pegar pessoas inocentes, porque as pessoas inocentes não vão fazer uma retaliação contra a gente, né? Então a gente vai atacar uma gangue, né? Porque a gangue depois vai fazer retaliação, né? Vai ter uma guerra ali. Não, vamos pegar pessoas inocentes. Então a gente vai lá, pega pessoas inocentes, machuca elas, agride elas, mata elas. Aí sabe o que a gente faz? Depois a gente pega todos os bens dela. Pega tudo que tiver com ela. Ela tá com o celular no bolso? Vamos pegar a carteira de trabalho, a carteira de dinheiro dela. Vamos pegar tudo que ela tiver, ouro, né? Anel, né? Vamos pegar tudo que ela tiver ali de dinheiro, de valor. A gente pega todas as riquezas dela, né? Então, a gente, né, diz aqui, a gente vai encher a nossa casa de ouro, de riqueza. Olha como é fácil. A gente sai, pega pessoas inocentes, rouba elas, mata elas, agride elas, pega as coisas dela e enche a nossa casa de riqueza. Então, no versículo 14, Salomão diz, e eles falarem assim para você, vem com a gente, vem com a gente que a gente vai repartir com você tudo que a gente roubar. Tudo que a gente ganhar, tudo que a gente pegar, a gente vai dividir com você, tá bom? Fica tranquilo. Então, Salomão diz no versículo 15, o conselho dele, filho, não vá. Fique longe de gente desse tipo. Não se misture com esse povo. Não vai te trazer nenhum bem. Não vai ser bom para você. Eu lembrei agora de um caso que eu conheço, de uma pessoa que ela andava, né, com gente assim. Mas ela não fazia. Mas ela andava. Ela achava legal andar. E, gente, teve um dia que a polícia parou eles e pegou eles. E ela tava junto. E ela foi pra cadeia junto. E aí Salomão tá dizendo aqui, cuidado com quem você anda. Porque, gente, na hora que a polícia vem, tá junto faz parte. Né? Você pode falar, não, mas eu não tava. Não, você tá junto. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né?
Você tá junto, faz parte. É um deles, né? E aí o Salomão tá dizendo, fique longe dessas pessoas. Então, no versículo 16, Salomão diz, fica longe deles porque eles têm pressa em fazer o mal. Eles têm muita pressa e eles não estão preocupados em matar. Eles matam quem eles quiserem. Se um dia eles tiverem que matar você, eles vão matar. Se um dia eles tiverem que enganar você, eles vão enganar. Sabe aquela coisa, né? Ladrão que engana ladrão? É isso, né? É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo agora. A amante. O homem é casado, ela é amante do homem. Ele vai se separar da mulher. E ela virou a mulher, né? Ele tinha uma amante. Provavelmente ele vai ter outra. Agora você é a oficial, você é a mulher, mas ele tem outra amante, né? O lugar ficou vago, né? E é a mesma coisa aqui, né? Mesma coisa. Você vai estar ajudando o outro a roubar, né? Você está saindo com outro e está roubando com outro. O que garante para você que um dia não vai ser você que vai ser o roubado? Tem uma história que eu conheço de uma pessoa que ele recebia na casa dele algumas pessoas viciadas, né, em drogas e tal. E ele recebia na casa dele e deixava dormir na casa dele. Aí o que acontece? Ele saía com eles, com essas pessoas, para roubar. Aí ele ia, pulava muro, roubava as coisas dos outros com eles. Aí teve um dia que ele estava na casa dele, né? E ele recebia essas pessoas na casa dele. E ele estava na casa dele e ele ganhou uma cesta básica. E esses roubaram dele a cesta básica. Aí ele foi lá reclamar com eles. Pô, eu sou irmão. Como assim vocês roubaram de mim? Eu ganhei essa cesta básica. E sabe o que eles fizeram? Eles bateram nele. Ele apanhou, tomou uma. Ficou todo machucado. Porque não era para ele reclamar. E aí Salomão tá dizendo aqui. Não ande com pessoas assim, porque o próximo pode ser você. Quem garante que não é você que eles vão matar, né? E é isso que ele tá falando. Fica longe desse povo, porque eles têm pressa em fazer o mal. Eles correm para fazer mal para os outros. E eles não têm medo de matar. Eles matam qualquer um. Então, no versículo 17, Salomão diz, na verdade, é inútil estender-se a rede enquanto o passarinho estiver olhando. O que acontece? Aqui, Salomão está dizendo o quê? Olha, na verdade, né, você quer pegar um passarinho, por exemplo, né? Se você ficar com uma rede na mão, esperando o passarinho vir para tentar pegar o passarinho, gente, nenhum passarinho vai vir. O passarinho tá vendo a rede, tá vendo que a arapuca tá ali, ele não vai. O passarinho é besta, né? Não. É a mesma coisa, eu vi um exemplo bem legal, que a mesma coisa é o anzol. Sabe quando você vai pescar? Né? Aí ali no anzol, quando você vai pescar, tem um negocinho ali que prende o peixe, né? Eu esqueci o nome. Mas tem um negócio ali que machuca ele e prende ele, né? Mas ali naquele negocinho onde ele fica preso, você tem que colocar uma minhoca, tem que colocar alguma coisa ali, não é? Para esconder aquilo. Porque se você mostrar aquele ferro, o peixe não vai. Gente, o peixe não é besta, o peixe não vai lá na armadilha, né? Ele não vai lá abocanhar a armadilha para ser pego. Então você coloca lá a minhoca vai enganar ele e ele vai na armadilha e vai ser pego pela armadilha. E é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que, na verdade, quando a armadilha é exposta, ninguém vai. Mas a armadilha é oculta, então as pessoas vão. Mas toma cuidado, porque ali há uma armadilha. E é isso que está dizendo. Toma cuidado, porque isso é uma armadilha. Não ande com pessoas assim. Então, no versículo 18, Salomão diz: no entanto, as armadilhas que eles armam são contra eles mesmos. Estão destruindo suas próprias vidas. Aí a Salomão diz aqui, olha, mas a armadilha que esse tipo de gente arma, né? Essas armadilhas que eles ficam fazendo, prejudicando os outros, matando, né? Agredindo, roubando. Na verdade, tudo isso se volta contra eles mesmos. O mal que eles estão fazendo é para eles mesmos. Não é para o outro, é para ele mesmo. Isso vai se voltar contra ele. Então não anda com eles, porque eles estão destruindo a vida deles, a própria vida deles eles estão destruindo, né? É aquilo que eu disse, né? A Bíblia diz que no grande dia Jesus voltará, né? E ele vai, né, julgar.
a todos. Ele vai voltar como juiz, né? Hoje ele é nosso advogado, mas ele volta como juiz. E quando ele voltar como juiz, né, ele vai lançar os condenados no lago de fogo e de enxofre. Então, essas pessoas vão ser destruídas. Então, o mal que elas fizeram foi para a destruição delas mesmas. Porque esse mal que elas fizeram é o que vai ser prova contra elas no dia do juízo, né? Então, o mal que elas fazem é contra elas mesmas. Então, não ande junto com essas pessoas. É isso que Salomão está falando. Não ande com eles. No versículo 19, então, diz assim: o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso. Aí aqui ele diz, olha, entende de uma vez por todas, né? Às vezes você pode olhar para a pessoa e falar, ah, mas ele tá ficando rico, né? Ele tá roubando, assaltando, né? Mas eu tô vendo que ele tá com uma casa maior. Nossa, ele tá com o carro do ano. Caramba, as coisas estão dando certo para ele. Então eu vou querer ir também, né? Eu quero ir roubar também. Eu quero ir matar também. Eu quero entrar nessa gangue aí também. E aqui Salomão diz, né? Entenda de uma vez por todas. O que acontece com esse tipo de gente é uma coisa só. Ela é morta. Uma hora ela é morta. Os próprios capangas, os próprios amigos se matam. Chega uma hora, gente, que ela é morta. Até no próprio meio, né? Até entre eles mesmos se matam. Ele fala, o fim dessa pessoa é a morte. É a morte certa. Essa morte é a morte lá no lago de fogo e de enxofre. A segunda morte. É morte, não tem jeito. Aí no versículo 20, Salomão diz, olha, escutem. Prestem atenção. A sabedoria, ela tá gritando pelas ruas. Vocês não estão ouvindo? A sabedoria tá aí fora, gritando pelas praças. E ninguém ouve. Então, ele fala no versículo 21. A sabedoria tá gritando nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne. A sabedoria fica gritando para eles. E a sabedoria diz assim, no versículo 22 ele diz. E a sabedoria fica falando para esse povo. Ô, gente louca, que não me escuta. Gente doida. Até quando é que vocês vão continuar nessa loucura? Até quando é que vocês vão ter prazer em zombar de mim, da sabedoria? Até quando? Até quando? Eu já vi gente fazer isso, né? Às vezes você quer dar um conselho sábio para alguém, a pessoa fica tirando uma, né? Então, até quando você vai zombar da sabedoria? Até quando? Você é um tolo. Você é um bobo. A pessoa, a gente acabou de ler isso, a pessoa que não gosta de ser instruído, a pessoa que não gosta de aprender, é um tolo. E aqui a sabedoria está dizendo isso, até quando vocês vão ficar zombando da sabedoria? Será que vocês nunca vão aprender? Então no versículo 23, a sabedoria diz, me escutem quando eu corrijo vocês. Pois eu vou derramar sobre vocês do meu espírito, de uma forma abundante. E eu farei com que vocês conheçam as minhas palavras. Uau, gente, que lindo, né? Aqui tá falando, né? Vem na nossa mente, não tem como não vir, né? Vem na nossa mente Jesus, né? Escutem quando eu os corrijo. Tem uma hora na Bíblia que a Bíblia diz, né? Não seja igual uma mula. Que a mula, você bate com a vara, ela vai e erra de novo. Bate com a vara, ela vai e erra de novo. A mula não aprende. Não seja igual uma mula. Aprenda. Aprenda com a correção, né? E é isso que a sabedoria está dizendo. Escutem quando eu corrijo vocês. Quando eu vier e corrigir o que vocês estão fazendo de errado, escutem e parem de errar. E às vezes, gente, essa sabedoria vem por meio do pai, por meio da mãe, né? Por meio de algum aconselhamento, né? De alguém sábio, né? A pessoa vem e te dá uma correção, mas escuta, é pro seu bem. E é isso que a sabedoria tá falando aqui. Escuta quando eu corrijo você. Para de ser louco. Escuta. Porque se você me escutar quando eu te corrigir, se você realmente me ouvir e mudar, eu vou derramar sobre você do meu espírito. Ou seja, eu vou te encher de sabedoria.
Você quer ser sábio? Tema a Deus. Você quer ser sábio? Escuta seu pai, escuta sua mãe. Você quer ser sábio? Aprenda quando você é corrigido. Não erre de novo. Você foi corrigido por alguém tá te ensinando, alguém tá falando que o que você tá fazendo é errado. Escuta essa pessoa e se corrige e muda. Porque se você fizer isso, aqui diz, você vai ser cheio de sabedoria, pois derramarei em vocês do meu espírito de uma forma abundante, pois você será cheio de sabedoria. E farei com que saibam das minhas palavras, e você vai começar a ter entendimento. Você vai começar a entender as palavras que dão sabedoria. Às vezes a gente lê, né? Às vezes é uma sabedoria, é uma coisa extraordinária, só que a gente lê e não entende nada, né? A gente leva, ai, mas não tô entendendo nada, né? Mas não, aqui tá dizendo, se quando a sabedoria te ensinar, te corrigir por meio de alguém, né? Por meio do Espírito Santo, por meio do pai, da mãe, por meio de alguém sábio, né? Se corrija, mude, porque se isso acontecer, né, o Espírito Santo vai derramar sobre você de mais sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Então o Espírito Santo vai derramar sobre você mais sabedoria, mais do Espírito dele, né? E você entenderá as palavras dele. Não vai ser difícil. Você vai começar a falar: "Ah, entendi, faz sentido", né? Você vai começar a entender. Uau. Então no versículo 24 diz: "Entretanto, eu chamei". A sabedoria diz: "No entanto, eu chamei, eu gritei, eu convidei vocês, mas vocês não me deram ouvidos, vocês não me deram atenção. Eu gritava para vocês prestarem atenção em mim, para vocês serem sábios, para vocês me escutarem, mas vocês não me escutaram." Então, aqui no versículo 25, ele diz: "A verdade é que vocês rejeitaram todos os conselhos de sabedoria. Vocês não quiseram ser corrigidos pela sabedoria. Assim, por causa disso, porque vocês rejeitaram a sabedoria, porque vocês rejeitaram quando vocês foram aconselhados, quando vocês foram corrigidos, vocês rejeitaram a sabedoria. É por causa disso que quando vocês estiverem em dificuldade, a sabedoria vai rir de vocês. É por isso que quando o terror chegar na tua vida, a sabedoria vai tirar uma de você, vai caçoar de você." Aí no versículo 27 diz: "Quando o pavor vier e ele for como uma tempestade de tão intenso o pavor, e quando a perdição vier na tua vida como um vendaval", sabe? Você não tem mais governo de nada, tua vida tá horrível, tá tudo de perna pro ar, né? "E quando você passar por uma aflição, por angústia", então no versículo 28 diz: "Aí vocês se lembrarão da sabedoria. Aí vocês chamarão por ela. Mas eu, a sabedoria, não vou responder. Vocês vão ficar me procurando por toda parte. Vocês vão buscar a sabedoria, mas não vão encontrá-la. E vocês não vão encontrá-la porque vocês a odiaram. Quando a sabedoria se apresentou a vocês, vocês a odiaram. Vocês não quiseram escutá-la. Vocês se recusaram a temer a Deus. Vocês não quiseram." A Bíblia diz isso, né? Que aqueles que têm conhecimento, eles vão ser julgados de uma forma mais severa. Sabia? Uma vez eu falei isso na aula, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque senão a pessoa vai ficar com medo. Vai, então não vou ler a Bíblia, né? A pessoa vai, então não vou ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, se eu tiver conhecimento da verdade, eu vou ser julgado de forma mais severa, né? O julgamento vai ser maior sobre mim. Mas também a Bíblia diz que se você se recusar, você vai ser julgado por todas as vezes que você teve oportunidade e não quis. Todas as vezes que chegou alguém para você para te apresentar a verdade e você rejeitou, você vai ser julgado por cada uma dessas vezes também. E a Bíblia diz também que Deus, ele se apresenta de várias formas. A Bíblia diz que Deus não se apresenta só pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus se apresenta pela natureza, por alguém que chega falando sobre a Bíblia, sobre a verdade de Deus, por meio de coisas que acontecem em nossas vidas. Deus se apresenta de várias formas. Deus dá o seu testemunho de várias formas, não é só pela Bíblia.
né? Porque a gente para e pensa, nossa, mas como que vai ser então o julgamento daquela tribo indígena que vive no meio do mato, que não tem contato com ninguém? Ninguém pode ir lá evangelizar eles, né? Mas a Bíblia diz que Deus se apresenta para eles. De alguma forma Deus se apresenta. E Deus vai julgar eles de acordo com o que Deus se apresentou para eles. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica com medo, né? Ah, não, então não vou ler a Bíblia não, né? Mas a gente é julgado por todas as vezes que a gente teve oportunidade e rejeitou. Todas as vezes que a sabedoria se apresentou pra gente e a gente a rejeitou. Todas as vezes que chegou alguém para te ensinar algo sobre a Bíblia, né? Toda vez que chegou alguém para te ensinar algo e você rejeitou, aquilo é uma oportunidade que você perdeu e você vai ser julgado por isso. Todas as vezes. Então aqui diz no versículo 29. E eu vou fazer isso porque vocês me odiaram, diz a sabedoria. Quando eu me apresentei a vocês, vocês me odiaram. E vocês se recusaram a temer a Deus. Lembra o princípio da sabedoria? É temer a Deus. Quem teme a Deus vai buscar sabedoria, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então você vai ouvir esses conselhos, já começa nisso, né? E a gente vai ver na aula que vem, na aula de amanhã, o que é temer a Deus, né? Salomão explica pra gente o que é isso, como que eu começo a ter sabedoria. Ele explica pra gente amanhã. Então, no versículo 30, a sabedoria diz: olha, a verdade é que vocês não aceitaram os meus conselhos. Aquelas pessoas, né, que chega alguém e fala algo pra ela, né? A Bíblia é mostrada pra ela e ela não aceita. Gente, é a sabedoria, né? Assim, às vezes a pessoa tá aqui, a Bíblia tá falando uma coisa, a pessoa tá até recebendo e depois a pessoa esquece e desanda, né? Não quer mais. É isso, a sabedoria se apresentou para ela por meio da Bíblia e ela não aceitou os conselhos. Ela não aceitou os conselhos da sabedoria e ela vai ser julgada por isso. E é isso que está dizendo aqui. Vocês não aceitaram os meus conselhos e vocês não prestaram atenção quando eu corrigi vocês. Existe gente que é assim, né? Às vezes a pessoa tá errada aí, a Bíblia nos corrige, né? A gente precisa corrigir, né? A gente dá uma correção, fala uma correção, é claro, pelo Espírito Santo, por meio de Deus, né? E a pessoa não gosta. Ah, vou sair da igreja, não quero mais ouvir a Bíblia. A Bíblia diz que você vai ser julgado por isso. Porque a sabedoria se apresentou a você e você a rejeitou. Ela te deu conselhos e você não a ouviu. Mas a gente tem que ter em mente, gente, que nem todo crente dá conselhos sábios. Nem todo conselho vem de Deus, né? Então a gente tem que ter em mente isso. A gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo, tá? Por exemplo, o conselho ali que Pedro deu para Jesus. Pedro, gente, ele era fielzão ali a Jesus, né? E ele dá um conselho que não era de Deus para Jesus. E ele fala: ai, Jesus, não vamos deixar eles te pegarem, não. Vamos dar um jeito nisso, vamos lutar. Você não vai ser pego, não. Esse conselho não era de Deus. E era um cristão. Mas ele estava falando bobagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente pede conselho, de quem a gente ouve conselho, porque nem todo conselho é de sabedoria. O conselho de Pedro não era de sabedoria e ele era um crente. Nem todo crente tem conselhos sábios, né? Somente aquele que é usado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. Então, se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, o conselho dela vai ser sábio. O Espírito Santo é que está aconselhando ali, o Espírito Santo é que está falando. Então, há sabedoria naquele conselho. Mas a gente tem que ter discernimento. Senão a gente vai ficar ouvindo conselho de quem não tem nada a ver, né? Nossa, Maria, agora que eu tô lembrando que você me mandou um áudio, eu até ouvi, eu ia te responder, menina, eu esqueci. Eu vou te responder hoje depois da aula, tá? Agora que eu tô lembrando, eu ouvi o áudio, eu não tava bem esses dias, tava sem voz, eu não respondi no dia que eu ouvi. Mas eu vou responder depois, tá bom? Amém. Então, no versículo 31, diz assim: portanto, né, por causa disso, porque quando eu falei com vocês, vocês não me ouviram. Quando eu aconselhei vocês, vocês rejeitaram o meu conselho. Porque vocês não temeram a Deus. Por causa disso, vocês serão entregues à sua própria sabedoria. Gente, que triste. É que nem uma vez a gente leu, né? Foi com Davi. A gente leu que... acho que foi um salmo, inclusive. A gente leu, né? Que eu até falei sobre isso. A pior coisa que existe, a coisa mais triste que existe, é Deus nos entregar a nós mesmos, né? É triste isso, né?
É triste quando Deus fala, tá bom, seja feita a tua vontade. Aí lascou. Seja feita a minha vontade. É a pior coisa que existe. Eu ser entregue a mim mesma. Porque em mim não há nada de bom. Tudo que há de bom em mim vem de Deus. Em mim não há nada de bom. A Bíblia diz isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso sim. Por quê? Porque não há nada de bom em mim. Pior coisa que existe é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Deus fala que seja feita a tua vontade. Você quer, então que seja feita a tua vontade. Vai ser feito do teu jeito? Não. A pior coisa que existe é isso, quando Deus fala que é pra fazer do meu jeito. Não. Eu quero que seja feita do jeito dele. Eu quero que seja feita a vontade dele. Eu quero que seja segundo a sabedoria dele. Então, aqui no versículo 31, Deus diz: vocês que rejeitaram a sabedoria, vocês que não seguiram os conselhos da sabedoria, vocês que não se corrigiram diante das correções da sabedoria, vocês que não temeram a Deus, Deus entregará a vocês a sua própria sabedoria. Aí lascou. Você foi entregue a você mesma. Você foi entregue a você mesmo, a sua própria sabedoria. Que sabedoria? Nenhuma. Se a sabedoria vem de Deus, que sabedoria há em mim? Nenhuma. E eu fui entregue a minha própria sabedoria. E aí está dizendo aqui, agora você vai comer o fruto da sua sabedoria. Você vai experimentar até onde a sua sabedoria te levou. Você vai ver, é aquela coisa, né? Você vai colher o que você plantou. É isso que está falando aqui. Você vai experimentar os frutos da sua sabedoria. E você vai se fartar dos seus próprios conselhos. Que triste, né? Você vai receber as consequências da sua falta de sabedoria. É aquela coisa, outro exemplo legal que eu vi, por exemplo, é claro, quando a gente se arrepende e clama a Deus, né? A Bíblia diz isso, que Deus se agrada de um pecador arrependido, né? E Deus recebe com alegria esse pecador arrependido. Mas isso não quer dizer que a gente não vá colher os frutos do que a gente plantou. Isso não quer dizer que a gente não vá receber as consequências dos nossos atos. E tem um exemplo muito legal que eu ouvi, que é assim, por exemplo, a pessoa decide se jogar de um prédio e se matar. Aí a pessoa se jogou do prédio, no meio do caminho a pessoa se arrependeu. E a pessoa falou, Senhor, me salva. Gente, essa pessoa pode ser até salva. Mas ela não vai voltar. Ela vai cair e morrer. É a consequência da atitude dela. Não vai mudar. Ela vai cair, ela vai continuar caindo e vai morrer. Mas ela pode ser salva? Sim, pode ser salva. Né? Se for um verdadeiro arrependimento, ela pode ser salva. Mas não vai mudar o que ela fez. Ela vai cair. E é bem isso mesmo, né? E aqui no versículo 32, então, Salomão diz: a verdade é que os tolos são mortos porque eles rejeitam a sabedoria. Os loucos, eles são destruídos por causa da falsa impressão de bem-estar que eles têm. E é isso mesmo. Os loucos, né? Eles são destruídos pela falsa impressão de bem-estar que eles têm. O que acontece? A pessoa está vivendo sem sabedoria nenhuma, não está ouvindo os conselhos de Deus, não está seguindo conselhos sábios, mas aparentemente está tudo bem. É isso que está dizendo aqui. Mas aparentemente está tudo bem. A pessoa está roubando, está matando, está destruindo, mas aparentemente está tudo bem. Ela está com saúde, os filhos dela estão bem. Aparentemente está tudo bem. E aqui diz: e essa pessoa vai ser destruída por causa da falsa impressão que ela tinha de que estava tudo bem. Porque não estava. Não estava tudo bem. E ela só vai perceber isso depois. Não estava tudo bem. Mas ela tinha uma falsa impressão que estava tudo bem. E essa falsa impressão de que estava tudo bem foi que a destruiu. Mas ela rejeitou a sabedoria. Então, no versículo 33, para finalizar a aula de hoje, diz assim: mas quem me ouvir, quem ouvir a sabedoria, quem ouvir esses conselhos, quem ouvir sempre a sabedoria, vai ter segurança.
vai viver tranquilo e não vai ter medo, não vai ter motivos para ter medo de nada. Porque é sábio. Gente, ele não tem medo da morte, porque ele sabe o que vem depois. Ele sabe o que significa a morte, o que vem depois da morte, o que vai acontecer. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo de nada, porque a sabedoria traz para ele um entendimento, um conhecimento que ele não tem medo de nada. Eu não tenho medo do que eu estou passando, porque a sabedoria me tranquiliza, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e tudo coopera para o meu bem e tá tudo certo, os planos de Deus não podem ser frustrados, né? E eu não tenho medo de nada, pode vir o que for. A sabedoria vai me impedir de ter medo de alguma coisa. Gente, uau, você vê como tem uma ligação tremenda ali da sabedoria com a fé, né? Uma ligação ali, né? Uau, extraordinária, né? E é isso, né? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais é aumentada a sua fé. Quanto mais você aprende sobre a palavra de Deus, mais a sua fé é aumentada, mais sua fé é esticada. E a sabedoria, né? Mas o princípio da sabedoria vem do temor. Você tem que temer a Deus, né? Então, se você temer a Deus, você já está sendo sábio. Então, você continua ainda esticando a sua fé, aprendendo mais de Deus, ouvindo mais de Deus, e a sua fé esticando, né? E a fé vem junto com a sabedoria, porque conforme você vai conhecendo mais de Deus, conforme você vai aprendendo mais das Escrituras, aprendendo mais sobre Deus, o que vai aumentando? A sabedoria. Tá tudo interligado, né? Então a sabedoria vai aumentando e o que? Você passa a não ter medo de nada. Por quê? O que eu vou ter medo? Se Deus já me revelou tudo. Se tudo me foi revelado. Tenho medo do quê? Se eu sei o que vem depois da morte. Eu tenho medo do quê? Se eu sei que essa doença não me afasta. É aquilo que Paulo diz, né? Eu temerei o quê? Se nada me afasta do amor de Cristo. Nem a morte, nem os demônios, nem o céu, nem o inferno, nem nada. Eu vou temer o quê? Se eu já sei o que está por vir. Uau! É lindo. Gente, esse livro é extraordinário. A gente vai amar ele, viu? Então, na aula de amanhã, a gente vai entender o que é esse temor. Que temor é esse? Que ele é o princípio da sabedoria, né? Então, a gente quer ser sábio a um início. Qual é o início de ser sábio? Temer a Deus. Esse é o pontapé inicial. Eu começo a ser sábio aonde? Temendo a Deus. É ali que eu começo a ser sábio. E o que é temer a Deus? Amanhã a gente vai ver o que Salomão explica pra gente, porque Salomão diz pra gente o que é temer a Deus. Amém. Então, amém, gente. Glória a Deus. Tô muito feliz que a gente começou mais um livro aí, né? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Que a gente se veja amanhã com a graça de Deus de novo, para a gente falar sobre Provérbios 2, conhecer mais um pouco desses conselhos tão sábios e a gente entender o que é isso, temer a Deus, né? O que é isso? O que quer dizer? O que tem que fazer para temer a Deus, para conseguir sabedoria, né? Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Tô muito feliz. Glória a Deus por a gente estar num livro novo aí. Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém. A paz a todos. Até amanhã.